Olá! Hoje irei responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram do canal, especificamente sobre saúde mental na pandemia, e vamos entender um pouco de como preservar a nossa integridade mental nesses tempos difíceis. E a nossa primeira pergunta é: o que fazer se perceber estar em crise de ansiedade nesses dias de quarentena? Segundo dados da OMS, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo antes mesmo do coronavírus, com base, por exemplo, de 18 milhões de brasileiros que convivem com esse transtorno, e com essa pandemia tende a piorar. As pessoas estão amedrontadas com relação ao futuro. Quando que isso vai acabar? Vou manter o meu emprego? O meu negócio vai falir? E os meus avós irão ficar bem? São muitas perguntas com poucas respostas até esse atual momento. E o estresse tem feito parte do dia a dia de muitas pessoas, mas é possível reverter o quadro e viver esse momento com mais calma. Como, por exemplo, filtrar as informações sobre o assunto. A mídia está pronta para trazer os fatos, mas cabe a cada um de nós filtrar o que consome. O ideal seria evitar o noticiário da televisão ligado o dia todo, porque caso contrário isso também pode gerar muita angústia e pânico. Procure separar algum período do dia para se informar sobre o que está acontecendo e quais são as atualizações. Por mais importante que seja saber o que está acontecendo no mundo com relação a essa pandemia, coloque em primeiro lugar a sua saúde mental nesse momento. Leia livros, veja bons filmes, porque eles são capazes de nos transportar para uma outra realidade que ameniza e nos desconecta um pouco dos excessos. Compartilhe histórias positivas, porque o que mais vemos por aí são histórias ruins, os riscos, dados alarmantes, então que tal ser um disseminador de boas histórias também? Isso quer dizer compartilhar histórias de recuperação e de boas ações que andam acontecendo no mundo todo. O bombardeio de tragédias em excesso faz com que a gente acredite que tudo que existe são notícias ruins. No entanto, há coisas boas acontecendo também. Construa uma rotina, como criar horário de trabalho, intervalos, refeições e ter também momentos de lazer e descanso. A rotina é muito importante para organizar a sua mente ao longo do período de isolamento social. Faça exercícios físicos de respiração, procure aulas online de profissionais que proporcionam essas atividades. No geral, qualquer atividade física é bem-vinda para aliviar as tensões e o estresse. Faça também terapia, caso você esteja tendo alguma dificuldade de lidar com essa ansiedade durante esse período. Existem bastante profissionais que estão fazendo atendimento online. E a nossa próxima pergunta é: como aplicar a CNV, que é a comunicação não violenta, nesses dias de quarentena? No início era fácil, mas agora, na quarentena, pode surgir alguns conflitos familiares por estarmos confinados com a mesma pessoa todos os dias. E a comunicação via internet pode falhar no sentido de trazer alguns elementos, como o olhar, a comunicação corporal, o tom de voz. Tudo isso pode ajudar a gerar discussões e desentendimento. E a comunicação não violenta, ela tem um papel muito importante para evitar isso. Essa técnica, a CNV, comunicação não violenta, foi criada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. E a CNV tem como princípio estimular uma comunicação mais empática que transforma uma possível briga em uma conversa que soluciona a situação. A CNV busca uma comunicação que considera as nossas necessidades e o impacto que as palavras podem causar em quem nos ouve. Nesse caso, é preciso deixar o modelo de ataque ou defesa e permitir que as nossas vulnerabilidades sejam mostradas. Ou seja, precisamos identificar e expressar os nossos sentimentos e necessidades, ao invés de criticar e fazer juízo de valores. Nisso teremos a empatia de quem nos ouve e a possibilidade de nos conectar com a pessoa e enxergar as necessidades de ambas as partes. Essa técnica funciona da seguinte forma: você vai reparar ou observar o que está acontecendo, as ações e falas do outro sem considerar a sua interpretação ou opinião. Logo em seguida, você vai identificar como está se sentindo com aquela situação. E nisso você vai fazer um processo de reflexão consigo mesmo e identificar o sentimento que está sentindo com a atitude da pessoa. E assim reconhecer quais necessidades não foram atendidas e que estão ligadas ao sentimento de raiva e mágoas identificados na situação. E por fim, deixar claro o que se quer da outra pessoa e evitar frases abstratas, vagas e ambíguas. Essas técnicas que disse é a observação, sentimento, necessidade e pedido, que juntas elas funcionam como, por exemplo, numa conversa entre uma mãe e um filho, que seria da seguinte forma: filho, quando você não lava a louça e esquece do que te pedi, observação. Eu me sinto magoada e ignorada. Sentimento. Porque preciso das panelas limpas para fazer o nosso almoço e janta. Necessidade. Nós dividimos as tarefas em casa e eu preciso do seu comprometimento e ajuda. Posso contar com você para lavar as louças?
pedido. E a eficácia dessa técnica da conversa não violenta vai funcionar a longo prazo nessa pandemia na sua casa, com disciplina, persistência ou aplicá-la diariamente. Espero ter conseguido responder essa pergunta. Quais os tipos de transtornos mentais podem ser desenvolvidos nessa pandemia? Como provavelmente vocês já sabem, a ansiedade é o carro-chefe do aparecimento de alguns transtornos mentais nessa pandemia. E as que mais podem aparecer, eu já até fiz alguns vídeos falando sobre elas aqui no meu canal. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui nas minhas descrições o link delas para que você possa ir lá depois e conferir. É o transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, e todas elas têm surgido com mais força nesses tempos de isolamento. E se por acaso você apresenta pelo menos um desses transtornos, busque uma ajuda urgente. E para fechar, a nossa última pergunta é sobre como lidar com a perda de um ente querido nessa pandemia. Essa é uma parte muito delicada e importante da gente conversar, porque estamos vivendo tempos de perdas irreparadoras e dolorosas. Rupturas significativas, milhares de famílias têm vivido nessa pandemia, sem ao menos ter a chance de se despedir ou dizer adeus. Milhares, inclusive nesse momento, perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um avô, um tio, e estão vivendo um luto difícil. É muito doloroso ressignificar a referência que muitas dessas pessoas que partiram eram para muitas famílias. Angústia, vazio, solidão, incertezas, milhares estão vivendo assim e tendo muita dificuldade de lidar com isso. E o processo de luto é muito individual e as reações ao sofrimento são diversas. Porém, de qualquer forma, é importante ter ciência que perder para a Covid-19 é por si só um fator de risco potencial para um luto traumático e merece uma atenção delicada e sensível. Rituais de passagem como velórios e sepultamentos são importantes para a construção do sentido de perda e para o processo de recuperação do luto. Na impossibilidade da sua realização em formas convencionais, elaborar algum tipo de ritual que faça sentido para a família e amigos próximos e que possa ser realizado remotamente pode ajudar. Tente, na medida do possível, lembrar dos aspectos positivos da relação, do amor envolvido, de forma que se sobreponham os sentimentos e as lembranças negativas dos últimos momentos. O apoio é fundamental a quem está de luto, mesmo que à distância. Se é parente ou amigo da pessoa próxima ao falecido, ligue para saber como ela está e ofereça acolhimento. Além de oferecer um suporte emocional, ofereça ajuda. Será que a pessoa precisa de que leve seu alimento, faça compras ou algo semelhante? Que tal levar um livro também? A percepção de buscar uma ajuda especializada pode vir do próprio lutado ou de sua rede próxima de afeto, e que deve ficar atenta não apenas ao longo dos sintomas de sofrimento, como a ausência total do contato com a dor, ou seja, em um processo de negação. A movimentação de ideias suicidas, a fatores de riscos de complicação do luto, como o histórico de reações negativas a lutos anteriores e a estados depressivos. Espero ter conseguido responder da melhor forma as dúvidas que vocês me mandaram, então coloque aqui nos comentários o que você tem achado, compartilhe com seus amigos e vamos continuar esse assunto sobre saúde mental na pandemia, beleza? Se inscreva no canal, me segue no Instagram para você ficar por dentro das novidades e te espero no próximo vídeo. Fica um beijo do Paulo para todos vocês e até mais!